Pronto, voltando aqui, nós temos algumas perguntas que foram formuladas para que possam ser expostas uma a uma e assim ajudarmos na compreensão. A primeira pergunta que nos foi feita hoje à noite é: a batalha entre o anjo Miguel e o dragão já aconteceu? Bom, esta é uma pergunta, a Elisângela, ela está fazendo esta pergunta. Veja bem, quando Daniel teve essa impressão, quando Daniel experienciou para nós a sua visão, houve uma batalha semelhante. Eu quero mostrar para vocês que durante a história de Israel no passado, na Velha Aliança, e da Igreja Cristã na Nova Aliança, os anjos sempre se apresentam como espíritos ministradores em favor dos que hão de herdar a salvação. Eu tenho aqui uma consciência de que o ministério dos anjos hoje não é para pregar a palavra de Deus, não é para fazer trabalho de missionário, de missionária, de pastor, não é para fazer trabalho de diácono. Os anjos, eles são espíritos ministradores no sentido de proteger, de guardar, de batalhar por nós. Então, todo principado, toda potestade, o mundo demoníaco, o poder demoníaco, ele sempre existiu e sempre vai existir. Então essa luta, no primeiro momento, ela é constante. Saibam que os anjos do Senhor sempre vão lutar para que a vitória dos cristãos seja de fato a vitória de Jesus. Entretanto, irmãos, essa luta aqui não é uma luta épica, é uma luta claramente que deve acontecer no período da grande tribulação, quando a nação de Israel estiver sendo perseguida pelo diabo, por seus demônios. Veja que hoje o diabo, algumas pessoas, o diabo está aqui na terra, o diabo está em todos os lugares, mas o diabo está também no espaço. Existe parte do mundo da potestade do universo em que o diabo também se apresenta, causa todo tipo de sofrimento, todo tipo de agonia. Esse diabo, nessa luta aqui, quem venceu foi o anjo Miguel. Então, veja que esse anjo aqui é celestial e é identificado como o Miguel, assim como foi identificado lá no livro de Daniel. Então essa batalha aqui, que vai dar a vitória aos anjos de Deus, o diabo então será precipitado e ele deve operacionar aqui na terra. Irmãos, se a força do mal, se a presença satânica é tão grande, imagina nos dias vindouros, até a volta de Jesus. A Bíblia diz claramente lá em Apocalipse capítulo 20 que o diabo ele vai ser preso. Então quem imagina que o diabo está preso está totalmente enganado. Quem imagina que o diabo é bonzinho, o diabo é um animal feroz, truculento. O diabo ele se manifesta de maneira a tirar a sua paz, a sua alegria. Então essa vai ser uma batalha para os dias finais. Nós aguardamos essa batalha antes do Armagedon. Então, entendo que o dragão, a antiga serpente, o diabo, ali vai começar de fato ser derrotado. Então, mais uma vez, a cabeça dele vai ser atingida, né? Nunca as pessoas associam aqui o golpe, quando o diabo se apresenta lá para a besta, a segunda besta, ela é golpeada de morte. Então,
todas as vezes que o diabo sofre, todas as vezes que ele é de fato colocado no lugar dele, através da espada, instrumento de guerra do Senhor Jesus, nós temos a palavra, a espada que sai da boca do Senhor Jesus, para ferir o diabo com a palavra. A palavra que vai denunciar o diabo, vai enfrentar o diabo. Então, esta guerra, esta luta dos anjos celestiais contra as hostes infernais, então deve acontecer logo depois do arrebatamento da igreja. Eu espero, porque quando eu estudo lá o capítulo 14 do livro do Apocalipse, eu vejo lá o ministério dos anjos, os anjos que têm o controle das forças do diabo, os anjos que controlam aqueles que carregam a marca da besta, os anjos que têm um evangelho, os anjos que estão lutando. No capítulo 9 do livro do Apocalipse, com a abertura do sétimo selo, nós vamos perceber claramente ali um exército demoníaco na figura dos gafanhotos que devem invadir para destruir a humanidade. Então o diabo também vai ser derrotado. A principal derrota do diabo, a derrota final do diabo, acontece lá antes do trono branco, no final do milênio. Mas ele vai sofrer um grande golpe, talvez um golpe jamais imaginado por Jesus na volta de Jesus, quando ele for preso, aprisionado por 1000 anos. Então eu espero que eu tenha respondido essa batalha. Essa batalha é do Adonai Tsabaoth. Essa batalha é do Senhor Jesus. Ela é ganha, nós acreditamos nisso. A segunda pergunta. Nos capítulos 12 e 17 do livro de Apocalipse, fala sobre uma mulher. É a mesma mulher? Não. Não é a mesma Ixá, lá do Velho Testamento. Ixá é a palavra hebraica para mulher, lá no Velho Testamento. No Velho Testamento, tanto na Torá, a palavra de Deus sempre apresenta essa mulher como tipo de Israel. Israel é a mulher. Então, irmãos, a igreja ela nunca é representada por 12 estrelas, ela nunca é representada como a que deu a luz a Jesus, ao contrário. Jesus deu a luz à igreja no aspecto espiritual. Mas a nação que deu a luz a Jesus foi a nação de Israel. A mulher do capítulo 17 do livro do Apocalipse, que tem escrito nomes de blasfêmias, esta mulher é uma representação da falsa religião em todos os tempos. E agora, no final dos tempos, esta mulher, a mulher apóstata, a mulher demoníaca, a mulher símbolo de Sodoma, da sodomia, das cidades de Sodoma e de Gomorra, símbolo também da Babilônia. Olhando aí, a mulher é a grande Babilônia. Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre esta mulher no capítulo 17, mas ela representa a religião falsa que durante toda a vida humana começou lá, também lá em Irode, aquele homem vencedor através das forças satânicas que construiu uma grande torre e que quis chegar a Deus. Então a mulher de Nirode se tornou uma fanática religiosa, macabra, e vem se espalhando a figura desta mulher diabólica por toda a história. Então, a mulher do capítulo 17, ela representa a falsa religião. Lá ela está montada na besta. Mas no capítulo 18 do livro do Apocalipse, a grande Babilônia
vai ser derrotada. Então, irmãos, não façam esta, de maneira alguma, não confundam a mulher do capítulo 12 com a mulher do capítulo 17. Outra pergunta: quem era a mulher descrita no capítulo 12? Bom, eu acredito que você entrou agora, né? Está participando só desse painel, porque nós colocamos de forma bem clara que a mulher do capítulo 12 não é a igreja. E por que não é a igreja? Porque a mulher sente dores como se estivesse grávida. Eu acho que em nenhum momento a igreja do Senhor Jesus ela é vista como esta mulher, ela é vista como uma noiva do Jesus adulto, experiente do capítulo 1 do livro do Apocalipse, em majestade e glória. Então a igreja é um outro tipo de mulher virgem que aguarda em santidade o Senhor Jesus, e não a mulher grávida e que está para dar à luz. Então, de forma alguma, é a igreja. Se você quiser estudar um pouquinho mais, veja a live, a live de hoje. Na live de hoje, você vai ver essa mulher descrita. Veja também, estudando o capítulo 12 conosco, nós ainda vamos voltar na próxima live e vamos estudar um pouquinho mais o capítulo 12, sempre lembrando que a mulher do capítulo 12 é a nação de Israel. As 12 estrelas representam as 12 tribos marcadas no capítulo 7 do livro do Apocalipse. Amém? Eu quero ainda a última pergunta. A segunda besta do capítulo 13, ela representa, vai ser uma besta mesmo, um animal feroz que vai andar com as 4 patas, porque nós vamos estudar ainda um pouquinho sobre essas 4 patas. Veja que são representativas, porque elas representam, né, a parte desse animal feroz, representado aqui o leão, que é o antigo Império Babilônico, mas também os egípcios. O rei do Egito foi chamado de leão, mas eu acredito que está associado ao Império Babilônico, né? O urso aos medos e persas, né? E ainda o leopardo ao Império Grego, e os chifres lá, os 10 chifres, aquele último animal que nós vimos lá em Daniel, capítulo 7. Mas, irmãos, esta representatividade toda aqui pode estar associada a qualquer império do mal que se levante. Hoje nós percebemos que existe um império do mal se levantando. Identifique quais são os países, os poderes que se apresentam como mal, mas também tem um mal disfarçado, né? Porque o mal vai se apresentar como sendo bonzinho, articulador. Ele é cordeiro, mas fala como dragão. Cabe a cada um de nós termos discernimento espiritual para compreendermos tudo isso. Eu espero ter respondido essas 4 perguntas. No próximo Café com Bíblia, nós vamos voltar um pouquinho mais para historiar a vitória do Senhor Jesus através desses capítulos. Um forte abraço, um beijo no coração e na alma bem apertada. Deus nos abençoe. Amém.